Fala, nação concurseira de Marabá, professor Romário Abreu na área. E olha só, nós já tivemos o nosso primeiro simulado para a Guarda Municipal de Marabá. Fique atento no nosso Instagram, por dentro das nossas programações e não perca os nossos próximos simulados para esse concurso. Vamos corrigir agora as questões de língua portuguesa do nosso simulado, beleza? Bora lá. Carajás Concursos. Carajás Concursos. Carreiras policiais. Nosso primeiro simulado da Guarda voltado para a Guarda Municipal de Marabá. Resolução de questões de língua portuguesa, professor Romário Abreu. Olha lá. Esse simulado contou com 5 questões. Um texto aí bem curto, um texto da banca, tá? Às vezes a gente pega às vezes a gente pega algumas questões ou alguns textos aí de uma página inteira, 2 laudas, enfim. Esse aqui foi bem resumido. Pode ser o da sua prova, pode ser um assim, pode, mas pode ser um maior também. Beleza? Mas sempre haverá um texto lá em língua portuguesa para você ler. Professor, e eu vou ler primeiro o texto, vou para as questões, ou eu vou para as questões e depois volto no texto? Eu, particularmente, primeiro leio o texto, depois volto para as questões, tá? Mas alguns amigos que eu tenho, os que também ministram aula, vão para as questões, depois voltam para o texto. Então, o que eu indico? Alterne. Em um simulado, você vai no texto primeiro, depois vai para as questões. No outro simulado, questão primeiro, depois volta no texto. Assim você vai descobrir qual a melhor maneira que se encaixa aí dentro da tua realidade. Beleza? Bora lá. Conforme as informações apresentadas no texto, Porto de Santana é destaque pelo terceiro ano consecutivo no Prêmio Esporte Mais Brasil, é correto afirmar que: letra A, a premiação referida no texto ocorreu em Santana, tendo contemplado pela terceira vez o Porto de Santana. B, o Prêmio Portos Mais Brasil ocorre semestralmente e foi criado há 5 anos. C, os portos organizados e terminais de uso privado são instituições governamentais que contribuem para a criação de um banco de dados histórico no setor portuário brasileiro. D, a Companhia Docas de Santana foi premiada na categoria Crescimento da movimentação total dos portos públicos em 2022. E o objetivo primordial do Prêmio Portos Mais Brasil foi a criação de um banco de dados histórico no setor portuário brasileiro. Temos uma questão que trabalha interpretação barra compreensão, compreensão barra interpretação. Compreensão barra interpretação. Deixa eu colocar para cá. Alguns professores, alguns doutores também, defendem isso aqui como sendo sinônimo, que eu discordo, tá? A compreensão, ela é objetiva. Ou seja, ela está no texto. Beleza? Ao passo que a interpretação, ela é subjetiva. Está além do texto. Além do texto. Beleza? Após trazer essas informações, eu até coloquei um enunciado aqui, ó. Diz assim: João sempre vai àquela lanchonete. E sempre o mesmo pedido. Mas é claro, que tempero, tá? Aqui para a gente trabalhar um pouco a nossa compreensão barra interpretação. Dentro da a compreensão, ela é, como eu acabei de descrever para vocês aqui, ela é objetiva, ela observa aquilo que está aquilo que está no texto, é Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom?
Você pega da forma que está lá, opa, o autor falou isso? Falou. Opa, essa frase está no texto? Está. Beleza? Já a interpretação ela vai além. Olha só o período. João sempre vai àquela lanchonete. E sempre o mesmo pedido. Mas é claro que tempero. Eu posso dizer para vocês que aquela lanchonete ela tem um ótimo tempero. Ela cozinha, eles cozinham bem, fazem bons lanches e por isso João sempre vai lá. Ele gosta de ir lá repetidas vezes. Ele pede a mesma coisa porque o agrada, porque ele gosta. Posso falar isso? Eu posso tirar essas conclusões? Posso tirar essas conclusões. Ou seja, são deduções. Isso é interpretação. Tá? Quando eu começo a analisar o texto e a partir daí raciocinar e fazer conclusões que não está escrito. Está escrito que ele vai lá porque gosta daquele tempero, dessa forma assim. Está escrito que ele pede outras coisas. Tá? Então, é isso que nós precisamos estar atento. No texto eu tenho que ter uma boa compreensão e a partir daí eu consigo tirar conclusões e deduções, fazer inferências, ou seja, a nossa interpretação. Então, quando a tua questão fala assim, ó, no comando, segundo o texto, ou segundo o autor do texto, compreensão. A alternativa correta vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V do texto. Todavia, quando a tua questão falar assim, no comando, infere-se do texto, ou pode-se concluir a partir do texto, deduz-se que, aqui eu tenho uma questão de interpretação, é aquilo que está na entrelinha, é aquilo que você lê e tira uma conclusão daquilo. Não está escrito, mas você deduziu, tá? Se eu falar assim, ó, João estava cabisbaixo, eu posso entender que ele estava triste, tá? Eu usei a palavra triste na minha fala? Não, mas eu concluí, eu deduzi, isso é interpretação, beleza? Dito isso, vamos voltar para a nossa questão. Olha só. Conforme as informações apresentadas no texto, ou seja, isso aqui é uma questão de compreensão. Beleza? Se é uma informação compreensão, é Ctrl+C, Ctrl+V. Letra A. Premiação referida no texto ocorreu em Santana. Foi em Santana? E aí, o que vocês acham? Olha só o texto. Ela ocorreu em... Deixa eu caçar aqui para vocês. Em Brasília. Olha aqui, ó. Em Brasília. Elimina a letra A. Letra B. O prêmio Portos Mais Brasil ocorre semestralmente. Essa informação está no texto? Não. Em nenhum momento o autor fala, olha, ocorre a cada bimestre, a cada semestre, a cada trimestre. Ele citou isso? Não, não cita em nenhum momento. Então a questão está errada. Lembra que é compreensão. É Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Os portos organizados e terminais de uso privado são instituições governamentais. Essa informação está no texto. Olha só o texto aqui, ó. Portos mais organizados e terminais de uso privado brasileiros. Cadê a informação aqui dizendo que eles são governamentais? Não tem. Se não tem, questão, afirmação incorreta. Chegamos na D. A Companhia de Santana foi premiada na categoria Crescimento da Movimentação Total dos Postos Públicos em 2022. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Crescimento Total 2022. Beleza? Premiação acumulada em primeiro lugar na categoria. Ou seja, nós achamos o nosso gabarito. Letra D. É mais, você acerta por intuição? Acerta. Mas lembra desse bizu aqui, ó. Tente identificar se essa questão ela é interpretação e compreensão. A partir daí você vai para as alternativas e vê o que é dedução e o que é Ctrl+C, Ctrl+V para você achar o seu gabarito. Beleza? Questão número 2. A palavra Santana se construiu pelo mesmo processo de formação de palavras que o vocábulo, e aí? Das alternativas abaixo, qual se dá pelo mesmo processo de formação de palavras de Santana? E aí? Olha só.
eu ver se eu tenho a folha em branco. Ó, processo de formação de palavra. Formação de palavras. Primeiro, temos as palavras primitivas. Palavras primitivas. Essas palavras primitivas não descendem, não derivam de nenhuma outra. Exemplo, feliz. E aqui também exemplo, Brasil. Não deriva de nenhuma outra, beleza? Ainda dentro de processo de formação de palavras, eu tenho palavras derivadas. Derivadas. Essas palavras derivadas, olha só, elas podem ser derivadas por sufixo, por prefixo. Ela pode ser uma derivação, opa, derivação regressiva. Ainda ela pode ser uma derivação parasintética. Beleza? Eu ainda tenho um processo de formação de palavras chamado de composição. Bora lá. Essa composição ela vai se dividir em justaposição e aglutinação. Aglutinação. Olha só, nas palavras derivadas por sufixo, eu posso, por exemplo, pegar uma palavra primitiva, a feliz, e acrescento o sufixo mente. Eu vou ter a palavra felizmente. Eu posso, ainda pegando a palavra feliz, acrescentar um prefixo, in. Vou ter a palavra infeliz. Eu tenho ainda regressiva, onde uma palavra deriva de uma outra, perdendo elementos. Exemplo, pesca, pesca, que vem de pescar. Ou seja, o verbo pescar dá origem ao substantivo pesca. Via de regra, na língua portuguesa, a derivação se dá por verbo se transformando em substantivo. Beleza? E ainda a parasintética. Parasintética eu tenho, acrescento ou um sufixo ou prefixo e eu não posso retirar. Ela não tem sentido quando eu retiro esse prefixo. Exemplo, empobrecer. Empobrecer. Eu coloquei o prefixo em. Tá? A palavra, aqui a palavra, professor, qual seria a palavra primitiva aí? Pobre. Aí você tira em. A palavra pobrecer existe? Não. Bora voltar aqui para infeliz. Se eu tirar o in, a palavra feliz existe? Sim. Se eu tirar no sufixo, se eu tirar o mente, feliz existe? Sim. Ou seja, na derivação prefixal e na sufixal, eu posso retirar de novo o sufixo ou prefixo e a palavra continua com sentido. Agora, na derivação regressiva, perdão, na derivação parasintética, eu acrescento o prefixo. Mas quando eu removo, a palavra não tem sentido. Porque se eu tirar o em, pobrecer não existe. Não existe pobrecer.
beleza? Dito isso, ainda, ó, na nossa composição por justaposição, eu vou usar um exemplo aqui, o passatempo. Eu tenho a palavra passa mais tempo, passatempo. Perceba que na justaposição eu pego um radical, coloco do lado do outro e ninguém perde elemento. Foi preservado todos os elementos de cada um. Agora, olha só, na aglutinação, eu tenho, por exemplo, Santa mais Ana igual a San, Tan. Perceba que sumiu um A. Eu tinha um A aqui, tinha um outro A aqui. Eles se uniram e deram um único A. Beleza? Aqui eu tenho composição por aglutinação, Santana. Dito isso, voltaremos para a nossa questão. Olha só. Santana, nós já vimos lá que ela é composta por aglutinação, composição por aglutinação. Dessas aí, qual das alternativas, quem é composto por aglutinação? A nossa letra B. Eu tenho plano mais alto. E aí se juntou, eu perdi o nosso O aqui. E aí isso deu origem a planalto. Beleza? Professor, e Brasil? Brasil é primitiva. Lembra que a gente viu aqui, ó? Brasil, aqui, ó. É primitiva, tá? Brasil é primitiva, tá bom? Professor, e solenidade? Solenidade é a derivação sufixal. Eu tenho solene e acrescentei o sufixo dade, solenidade. Modernização, eu posso considerar como uma prefixal, acrescentando o sufixo são, mas eu também posso considerar como uma regressiva, que era modernizar, verbo, modernização, substantivo. Regressiva, inclusive eu fico mais com essa opção. E consecutivo, isso aqui é uma derivação parasintética, beleza? Bora para a nossa próxima questão. Questão número 3. Sobre o tipo textual, olha aqui, sobre o tipo textual predominante no trecho, a Companhia Docas de Santana foi premiada na 5ª edição do Prêmio Portos Mais Brasil, em solenidade realizada na noite desta quarta-feira, em Brasília. É correto afirmar o quê? Lembra também de clicar esse cara aqui, ó. Às vezes na tua questão vai estar correto, incorreto. Então, se tiver incorreto, já clica lá bem grandão, já marca, rascunha, entendeu? Bota um X, alguma coisa lá perto, para ficar atento que ela está querendo a questão incorreta, beleza? Nós já estamos trabalhando agora tipologia textual, beleza? Aí eu vou fazer um resumo aqui rápido para vocês, em que eu vou fazer a seguinte divisão. Olha só. Tipo de texto. Tipo de texto. E gênero de texto. Beleza? Em tipos de texto, eu tenho, eles são os seguintes, os mais conhecidos, famosos, narrativos. Eu tenho descritivos. Eu tenho dissertativo. E eu tenho ainda, esse dissertativo aqui, olha só, ele se divide em exposição, expositivo e argumentativo. Argumentativo. Além disso, eu também tenho texto injuntivo. Beleza? Bora fazer essa divisão aqui direitinho.
Dentro dos narrativos, em se tratando de gêneros, olha só, eu tenho os romances, ou seja, o romance é um texto narrativo, beleza? Eu tenho conto e eu tenho a fábula. E assim sucessivamente. Tem mais? Tem, professor, tem mais. Dos tipos descritivos, eu tenho os diários, eu tenho cardápio, cardápios, eu tenho anúncios, beleza? Anúncios e mais. Dissertativo, por exemplo, eu tenho notícias, notícias, tese, beleza? Artigo, artigos e etc. Bora lá. E do tipo injuntivo, eu tenho, por exemplo, receita, eu tenho bula, eu tenho manuais. Beleza? Professor, tem mais informações que o senhor pode me ajudar? Tenho. Perceba que, em se tratando de tipologia textual, tem narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Aqui nós dizemos que nós estamos sendo mais abrangente, tá? E aí, quando eu quero ser mais específico, aí eu venho para o gênero, tá? Dentro de narrativo, eu tenho romance, conto, fábula e outros. Dentro dos descritivos, eu tenho diários, cardápios, anúncios e outros. Dentro de dissertativo, eu tenho notícias, teses, artigos. Dentro de injuntivo, eu tenho receita, bula e manuais. Beleza? Pega essas informações aqui. Além disso, cara, nos textos narrativos, nós temos, via de regra, início, meio e fim. Beleza? Eu tenho que me preocupar com essa estrutura de. Beleza? Eu tenho ainda, olha só, essa é a principal informação que eu quero que vocês guardem. Texto narrativo, eles têm verbos, predominantemente verbos, no passado. Beleza? Verbos no passado. Descritivos, eu tenho a predominância de adjetivos, que eu estou descrevendo alguma coisa. Nos verbos, nos textos injuntivos, eu tenho predominância de verbos no imperativo. Como assim, professor? Imagina aquele manual que fala assim, ó, você comprou aquele armário, comprou, sei lá, alguma coisa, a mesa que você quer montar e tá assim, retire ou abra a caixa, retire a peça X, insira o parafuso tal no local X, assim, perceba, retire, faça, coloque, ou seja, verbos no imperativo. Isso são textos injuntivos, beleza? É típico de receita, bula e manuais, tá bom? Nos textos dissertativos, via de regra, os argumentativos, ele tem interesse de convencer. Convencer. Beleza? O objetivo dele, você consegue observar a intenção de convencer ou de persuadir alguém sobre alguma coisa. Beleza? Notícias, teses, principalmente as teses e artigos. Beleza? Dito isso, voltaremos agora para a nossa questão, olha só. Correto afirmar que se usa a sequência conativa ou apelativa. Sequência. Na verdade, essa sequência conativa aqui, ela tem mais a ver com função de linguagem. Professor, e qual a intenção da função conativa ou apelativa? Ela é direcionada para o leitor. Direcionada para o leitor. Isso aqui é exemplo, esse texto aqui, é exemplo de função conativa? Não. Está direcionando para alguém? Não. Beleza? Por exemplo, às vezes um jornal ele está direcionando, ele está preocupando. Você consegue perceber essa função.
beleza? Mas aqui não é o caso. Então, eu vou eliminar a letra A. Letra B, você observa a presença de sequência injuntiva. Eu tenho verbos aí no imperativo? Não. Bora caçar o verbo que tem aqui. Foi premiado. Esse verbo aqui, ele tá em que tempo? Ah, não vamos trabalhar tempo verbal, mas esse verbo, aqui, ó, foi premiado. Isso aqui é verbo no imperativo? Não. Isso aí tá mais no passado, é mais uma indicação de narração. Mas bora continuar. Eu já vou eliminar a letra B. Letra C, se emprega a sequência descritiva. Nós temos presença predominante de adjetivo aí? Óbvio que não. Então, eu já vou eliminar. Se utiliza a sequência argumentativa, tem interesse, você consegue perceber que ele está tentando convencer alguém de alguma coisa, apresentando os fatos contundentes, tentando te convencer de algo? Não, não tem isso aqui, beleza? Ocorre a sequência narrativa, marcada linguisticamente pelo emprego de verbos no tempo passado. Tá aqui, ó, verbo no passado, beleza? Então, nosso gabarito é letra I. Continuando. Número 4. O prêmio é um reconhecimento aos avanços conquistados pelos portos organizados e terminais de uso privado. Aqui é uma questão de concordância. Concordância. Nominal. Faremos um comentário aprofundado agora de concordância nominal? Não. O que eu preciso que vocês se atentem? Na concordância, os nomes eles precisam concordar com aqueles que estão se relacionando. Exemplo, eu falo assim, aqueles dois rapazes são inteligentes. Percebam, aquele está no plural, inteligentes está no plural. Por quê? Porque são dois rapazes. Ou seja, estão se relacionando, então precisam ficar no plural concordando com ele. Beleza? Então você precisa sempre identificar o núcleo do sintagma, que é esse conjunto que eu acabei de falar. Aqueles dois rapazes são inteligentes. Tudo isso forma um sintagma que a gente chama. Eles se juntam em uma única expressão. Beleza? E formando um só conjunto dentro da sintaxe. Não é objeto dessa explicação, beleza? Mas olha só, vamos olhar para o nosso trecho. O prêmio é um reconhecimento aos avanços conquistados pelos portos organizados. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Quem conquistou? Avanços. Quem conquistou o prêmio? Esse prêmio aqui, ó, foi para quem? Olha só, para quem aqui, ó? Portos organizados e terminais de uso privado. Dito isso, brasileiros, tá concordando com quem aqui? Concordando com esses caras aqui, ó, que conquistaram o prêmio. Beleza? Então, dito isso, qual é o nosso gabarito? É prêmios? Não. Nosso gabarito tá aqui na letra C. Postos organizados e terminais de uso privado. A gente poderia fazer uma questão, um comentário um pouco mais aprofundado, mas seria muito detalhe dentro de concordância. Ah, sujeito anteposto, pós-posto, beleza? Dois sujeitos sendo no masculino e no feminino, concorda com quem, tá bom? Mas não é objeto dessa explicação. Continuando. Nossa questão número 5. No fragmento, em categorias relacionadas à movimentação, resultados financeiros e boa gestão, o acento gráfico, olha só, sublinhado, corresponde ao... Qual acento? Esse cara aqui, o que ele quer saber. Que acento é esse? Esse aí é o acento... Que acento é esse aqui? Deixa eu apagar aqui. Acento. Acento grave. Beleza? Acento grave. Para que serve o acento grave? Ele marca a fusão
de duas. Vou botar aqui de duas vogais semelhantes. Seria de duas letras, de duas vogais semelhantes. A saber, a mais a. Beleza? Sendo um a preposição e um a artigo, dando origem a esse cara aqui. Beleza? Vamos para as alternativas. Acento agudo? Não. Nós já vimos que é o acento grave. Acento circunflexo? Também não. Sinal indicativo de crase? Opa, pode ser esse. Bora continuar nas alternativas? D, acento grave. Olha, continuou com acento grave. E, acento agudo. Também não. Na letra D, acento grave, certo? Ocorre, neste caso, é uma palavra oxítona. Obviamente que não, cara. Isso aqui tá absurdo. Aqui, ó, sinal indicativo de crase, pela junção de um artigo e uma preposição. Achamos o nosso gabarito letra C. Beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma ou esclarecido alguma dúvida aí para quem porventura tem errado alguma dessas questões. Já revisa e se prepara para o nosso próximo simulado, beleza? E tamo junto aí.